isso daí para ter todos os dados das planilhas num lugar só. Isso arquivos que foram gravados num certo diretório. E agora a gente vai pegar os nomes dos arquivos que estão no diretório, vai abrir cada um desses arquivos e vai pegar os dados e copiar de lá, dessa planilha, para outra, para essa que o valor efetivo total da taxa de câmbio que a gente paga quando vai comprar dólares ou vender dólares aí em espécie, ou seja, dinheiro vivo ou num cartão pré-pago, por exemplo, para fazer viagens, e fazer análise disso. Então, vou voltar agora para aquela planilha que a gente lê o nome dos... Então, vamos lá? Então, aqui, pessoal, esse aqui é a macro que leu os arquivos do diretório, tá ok? E aí eu vou criar aqui em cima, não precisa fazer isso agora, mas só para essa subrrotina aqui, ler arquivos diretório, ela vai ler o nome do arquivo que está lá no diretório, lá no folder. E aí ela vai passar para essa porque agora eu vou voltar aqui nessa aqui, ó, ler arquivo. Tem alguma coisa? Se tem, como eu sei que tem alguma coisa? Que o nome do arquivo. Então agora o que eu vou mudar é esse message box aqui. Eu não preciso mais dele, tá certo? É isso que eu vou fazer aqui, vou chamar. Deixa eu só mover isso aqui para cima, que está me incomodando aqui, ó, pronto. E aí o comentário. Tem gente que gosta de usar os nomes em inglês também, eu acho que é uma prática boa. Eu também deveria fazer isso daí, mas estou fazendo em português também. Esse é um jeito. Outro jeito, eu vou deixar aqui como comentário, é fazer o seguinte. Aliás, vou deixar sem o comentário, depois eu coloco. Nome arquivo, receba a variável, no caso, nome arquivo, que é essa variável daqui. Tá ok? Pô, mas aí complicou. Não, não complicou. Só tem que entender o seguinte. Esse nome que eu coloco aqui com 2 pontos igual quer dizer recebe. Então, este parâmetro, que é o parâmetro aqui da subrotina, recebe nome diretório. Tá joia? Muito bem, isso funciona bonitinho. Qual que é a vantagem disso daqui? É que desta maneira, reparem que eu não preciso colocar os parâmetros na mesma ordem com que eles entram aqui na subrotina, tá ok? Ou na função, se vocês estiverem criando uma função. Então, da primeira forma que eu fiz, eu tenho que colocar as variáveis, ou os valores que eu quero passar para a subrotina, na mesma ordem que elas estão aqui. Nessa segunda alternativa, eu não preciso. Por quê? Eu estou dizendo qual que é o nome do parâmetro que eu quero informar o dado, e aqui o dado que eu vou passar para o parâmetro. Como eu estou informando o nome do parâmetro aqui, que é este daqui de cima, eu posso colocar na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, inverti, coloquei o nome arquivo antes do nome diretório. Ele se acerta, porque a gente já indicou para ele qual que é o nome que a gente tem que usar. Tá ok? Então, essa é uma alternativa. A outra é usar o call. Então, usa call, processa. Deixa eu colocar em minúscula, que vocês vão ver que vai transformar para maiúscula. Só que quando eu tenho vários parâmetros e eu uso o call pede parênteses. Tá certo? Então, aí eu vou colocar nome diretório, vírgula, nome arquivo. Tá? E isso é uma coisa que, às vezes, assim, a gente esquece. A gente coloca um call na frente daqui e ele dá erro. Qual que é o erro? É que não colocou o parênteses. Então, se a gente usa o call aqui e essa rotina tem mais de um parâmetro, tem que colocar entre parênteses aqui. Tá certo? Como ela é definida. Então, aqui, ó, 3 jeitos de fazer a mesma coisa. E, basicamente, o que a gente está fazendo é chamando essa rotina aqui. Então, a gente lê o arquivo, o nome do arquivo, do diretório, e agora vai processar, passando para a rotina processa. E aí, eu só vou colocar aqui o comentário. Aqui, ó. Alternativas para chamar a rotina processa. Tá joia? Então, tem essas alternativas também que a gente tem para fazer isso. Nosso próximo passo agora é justamente processar tudo. Então, agora eu vou trabalhar aqui nessa
nessa rotina aqui, processa. Antes, deixa eu só dividir com vocês alguns dramas para vocês entenderem o que a gente passou aqui. Vou aqui, ó, mostrar aqui o diretório. Então, tá aqui, ó, o diretório tem aquela primeira macro que a gente fez para fazer download, que lê o nome do arquivo, onde eu estou continuando em cima dela. E aqui os 97 arquivos, tá ok? Eu deixei alguns deles abertos. Então, tá aqui, ó. Esse daqui é o de julho de 2015. Vejam que ele tem aqui, ó, os dados vão até a coluna K, tá joia? Então, venho aqui na célula A1, dou um End e clico com a flechinha para baixo até o final, tem 4.272 linhas. E tem aqui a coluna K. Coluna K é a 11ª coluna, coluna 11, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês, é o seguinte, olha aqui o nome da pasta, é vetmédio-julho 2015, beleza? Muito bom. Aí eu vou fechar essa daqui, para ficar com menos coisa. Deixei outra planilha aberta, e essa daqui é a de 2018, tá ok? Abril de 2018. E aí, lembre o seguinte, a de 2015 ia até a coluna, os dados iam até a coluna K, beleza? Muito bom. A de 2018, os dados vão até a coluna M, então o padrão não é o mesmo. A de 2015, estava lá o nome, VET Julho 2015. O nome dessa aqui é VET Médio. Então, veja, o nome da pasta já não é o mesmo, o número de colunas também não é o mesmo. E essa pasta 2018, mês de abril, ela me deu uma dor de cabeça, porque eu peguei, fiz tudo, rodei, olhei os dados, calculei, e aí, quando eu olhava os dados, fiz o gráfico, os dados de 2018, de abril de 2018, tinha um buraco. Eu falei assim, poxa, o que será que aconteceu em abril de 2018? Não teve negócio e tal? Aí eu fui no site do Banco Central, olhei, e tinha dado lá, tinha planilha, então tinha alguma coisa errada. Olhei meus dados foram lidos de 2018, só que só tinha 3 dados. O que aconteceu? Esta planilha de 2018, em especial, ela estava filtrada. Estava assim que estava. Se você fizer um download do site do Banco Central, está com isso filtrado. Então, só que com isso filtrado, o Excel funciona da seguinte maneira. Eu mandava copiar esse dado, ele pegava e copiava, mas ele copiava só o que era mostrado. O que é mostrado? Isso daqui, essas 3 linhas. Então, eu tive que fazer um ajuste na macro para justamente fazer o seguinte, ó, acabar com esse filtro, tirar esse filtro e pegar todos os dados. Então, além disso, ó, olha, tem coisa escondida. Então, vocês vão ver que eu vou colocar comandos para acabar com esse filtro. Porque nas planilhas iniciais não tem o filtro, mas nas outras tem. Deixa eu fechar esta daqui, pronto. E aí, eu fiz um resuminho aqui nessa... olha aqui, ó, alguns dos cabeçalhos, eu não varri, fiquem tranquilos, eu não varri os 97 arquivos. Mas eu pegando assim, ó, de um ano para o outro, vendo um cabeçalho. Então, assim, 2013 para 2014 mudou? Não. 2015 para 2016 mudou? Ah, mudou. Então, vejam aqui, ó, que eu tive mudança de cabeçalho aqui de 2014 para 2015, tá certo? Aliás, desculpe, de 2015, de janeiro de 2015 para fevereiro de 2015. Então, assim, eu não tive que abrir muitos arquivos e fui localizando essas mudanças aqui. E isso é uma recomendação. Antes de sair importando um monte de dados, copiando o outro, dá uma olhada neles para ver as padronizações, aquela coisa. Então, foi o que eu comentei com vocês, ó. E mostrei, os nomes das pastas estão diferentes, então usar o nome da pasta foi uma coisa, uma coisa que a gente não pode fazer, porque infelizmente não foi padronizado, assim como as colunas também. Então, na hora que eu fui copiar o dado, eu tive que ver o seguinte, ó, puxa, se eu olhasse só o dado, a planilha 2013, eu pegaria os dados aqui até a coluna L.
Só que aí eu perderia depois um monte de dados que vão estar da coluna M, que eles colocaram informações adicionais. Além do mais, é o seguinte, ó, de janeiro para fevereiro, caiu da coluna L para a coluna K. E depois de outubro, a partir de outubro, voltou para da coluna M em diante. Além do problema do filtro. Então, dá uma olhada geral nos seus dados para ver, na hora que você principalmente vai trabalhar muitos dados, copiar de um lado do outro, para ver esses probleminhas e aí depois corrigir ou não cometer erros, que copiou metade dos dados ou faltou. Por exemplo, se eu cortasse só a partir da coluna L, eu perderia todos esses dados aqui da coluna M. Então, não teria justamente meu dado principal, que é o VET. Tá joia? Então, ou se eu pegasse, abrir só a planilha 2015 e falar, pega tudo da coluna K, e eu teria perdido tudo isso daqui, tá certo? Então, dá uma olhada nos dados, e esse vale como recomendação geral, tá bom? Além do mais, vocês vejam alguma coisa, assim, ó, por exemplo, esse dado aqui, ó, até outubro de 2015, eu tinha o seguinte, ó, mês era uma data, ela só era formatada aqui como fevereiro 15, mas como valor interno é um número, é uma data. A partir de outubro de 2015, ao invés de colocar uma data, eles colocaram o caractere OUT-2015. Então, essa correção, inclusive, eu, na hora que eu copio os dados de uma planilha para outra, tá certo? Eu vou copiar os dados de cada uma dessas planilhas aqui, tá ok? De cada um dos arquivos da planilha, e vou colocar nessa planilha dados aqui. Então, quando eu copio o dado dessas planilhas para esta planilha dados, eu também vou fazer o seguinte, ó. Como, infelizmente, ele está colocando aqui, tem coisa que é data e tem coisa que é caractere, eu já vou pegar e já vou colocar em duas outras colunas o ano e o mês ali, tá ok? Porque isso já vai me facilitar a vida, depois na hora vai manipular o dado. Porque aí eu não preciso ficar convertendo depois de data para mês e ano, ou de caractere para mês e ano. Então, como eu já estou lendo o arquivo, e no nome do arquivo já tem o ano e o mês, eu já vou pegar essa informação e vou colocar em duas outras colunas que a gente já ganha tempo depois na hora de manipular os dados. E é uma coisa, inclusive, na hora que você vai fazer todas essas cargas, veja que você já pode ganhar tempo criando dados, manipulando, arrumando, porque aí, assim, sua vida vai ser mais fácil depois, tá bom? Então, veja que a gente tem que lidar com o filtro, tem que corrigir, saber o negócio, pegar os dados até a coluna M, criar dados adicionais, tá certo? Como mês e ano, e na hora de ler o dado, não pode usar o nome da pasta. Tá bom? Então, vou voltar aqui para a nossa macro, a macro processa, e vou colocar as nossas variáveis iniciais aqui. Então, vou criar o seguinte. Então, só colocar o nosso comentário aqui. Copia os dados de um arquivo que se chama nome arquivo para a planilha dados. Ok? É isso que a gente vai fazer. Então, primeiro eu vou criar algumas variáveis. Então, primeira variável aqui que eu vou criar, vou chamar de WB, workbook, tá ok? O que vai ter nessa WB? É o seguinte, essa planilha aqui, o workbook, vai ter a planilha que vai ser aberta. Então, a gente já viu lá no outro arquivo, no Ler Diretórios, que tem esse truque dos dois pontos aqui. Então, eu vou criar a variável WB, que é um workbook, tá certo? O arquivo que a gente abre é um workbook, tá? E lá dentro ele tem as sheets, tem as planilhas.
Muito bem, então o workbook seria como se fosse usando o livro, um livro cheio de páginas, e cada planilha é uma página, tá certo? Por isso, inclusive, o nome sheet. Muito bem, então agora eu vou inicializar isso daqui. Então, vou fazer um set. Como o workbook é um objeto, eu vou usar eu tenho que usar o set para copiar o valor para um objeto. E aí eu vou colocar set wb igual, que é o nosso objeto. E aí eu vou abrir o workbook, workbooks.open. E aí eu vou colocar aqui, o que ele vai abrir? O nome do diretório e nome arquivo. Então vai concatenar, com esse comercial, vou concatenar o nome do diretório com o nome arquivo. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo, eu já estou criando a variável, o workbook, e aqui logo na sequência, isso aqui é equivalente a colocar numa linha abaixo, mas isso aqui é como se eu estou já inicializando a variável, já estou dizendo, olha, estou criando a variável, já estou inicializando com o quê? Com o workbook que eu vou abrir, que está no diretório aqui, e tem este nome. E o diretório e o nome foram parâmetros que foram passados aqui para a subrotina. Tudo bem? Eu não defini essas variáveis como uma variável aqui local. Ela veio lá da rotina ler arquivos diretório ou de outro lugar que vocês queiram usar. Tá ok? Então, já criamos essa daqui. Poxa, Ricardo, preciso criar isso daqui, ó, 7WB e tal, coisa? Não, eu posso fazer isso aqui direto. Tá bom? Funciona também, ele abre já essa planilha, vai ter uma planilha aberta, bonitinha, sem problema. Só que eu vou fazer várias manipulações com essa planilha. Então, eu gosto de usar esses WBs, porque ao invés de depois você ter que fazer o workbook e tal, põe o nome, e aí vai ficar um negócio desse tamanho, eu ganho tempo, porque quando eu uso o WB, eu já sei que é esse workbook, já sei que é essa planilhona, tá certo? Esse arquivo. Então, ele já me resume. A alternativa para isso, quando eu vou usar, é escrever workbooks, põe o nome inteiro, então lá o diretório, o nome do arquivo, ponto, worksheets, ponto, lá. Fica um negócio assim gigantesco. Dessa maneira, com o WB, fica uma programação bonitinha, de alto nível e simples. Você sabe, o WB, o que é? É a minha... você pode escolher o nome que você quiser, tá? Eu gosto de colocar esse Wzinho, Bzinho e tal, porque eu já sei que é um workbook que eu abri, mas se você quiser, pode usar o nome que você quiser, pode dar outro nome ao invés do WB. Muito bem. Aí eu já vou abrir, ou melhor, vou criar outra variável aqui, que agora vai ser uma worksheet. Worksheet é uma planilha. E também vou inicializar essa worksheet. Tá certo? Então, como ela é um objeto, vou colocar um set ws igual. E aí é o seguinte, olha aí, que planilha é essa? Eu estou abrindo aquela planilha que tem os dados lá das taxas de câmbio, tá certo? Do VET. Então, eu já abri o workbook chama WB. Então, o WS é o WB. Inclusive, ó, repara o seguinte, ó, quando eu coloquei o ponto, ele já me deu uma série de alternativas, falando assim, ó, o que você quer desse? Então, eu vou falar, ó, quero aqui ó, o Sheets. Sheets é a planilha. E qual? Eu poderia escrever a seguinte, eu quero VET médio. Beleza? Posso fazer assim, mas não vou fazer. Por quê? Foi aquilo que a gente já discutiu. Tem planilha que o nome é VET médio, tem outra que é VET médio traço julho 2015 e assim por diante. Então, não posso usar esse nome, por isso que a gente tem que olhar o dado. Mas eu sei o seguinte, uma coisa, pelo menos o pessoal nosso do Banco Central fez na hora de carregar esses dados, é que todas essas planilhas, os dados só tem uma pastinha, que é a nossa pasta de dados, e é a primeira. Então, legal. Então, eu coloco assim, a Sheets 1, que vai ser essa primeira que a gente tem. Tá joia? Então, ficou mais fácil isso daqui. Em outras situações, eu vou colocar aqui como ficaria em outras situações,
Então, alternativas seriam aqui, ó, um set ws recebe wb.sheets o vet médio, tá ok? Eu vou colocar assim, ou set ws ponto, aliás, ponto não, vou colocar o nome aqui completo, workbooks, nome arquivo. Então, olha o tamanhão que fica aqui. Sheets, vet, médio. Mas aí você teria que tomar cuidado, assim, para cada uma delas, saber qual nome que tem que usar e tal. Aí fica mais complicado, tá bom? Então, tá aqui, mas só para vocês saberem que tem outros jeitos de fazer a mesma coisa. Aqui eu estou dando, ó, dizendo qual que é o nome do workbook e aqui qual planilha você quer colocar dentro desse objeto WS. E ao operar com esse objeto WS é mais fácil. Muito bem. Aí é o seguinte, quando eu uso esse comando aqui, ó, workbooks, eu tenho a seguinte situação. Muitas vezes ele chega e me dá uma mensagem, ó, pode abrir esse arquivo é confiável, depende das configurações que está na planilha. Eu não sei quanto a vocês, mas isso na hora que a gente está programando, e ainda mais assim, consultando 97 arquivos, toda hora a gente quer facilitar a nossa vida. Então não quer toda hora falar assim, quer abrir o arquivo? Sim ou não? Confirma ou não? É confiável? Sim ou não? Aí, não quero esses avisos. Para eliminar esses avisos, então antes disto, eu vou colocar o seguinte, application.displayAlerts, tá certo? Igual a false. O que faz esse application display alerts igual a false? Ele vai desligar esses avisos, tá certo? Display é mostrar, display alerts quer dizer mostrar os alertas. Application é o Excel. Então, o que eu estou dizendo para ele, assim, ó, Excel, pega os alertas que você mostra e coloca false. False quer dizer o seguinte, ó, não mostra, tá bom? Só que é o seguinte, né, esses alertas também, assim, na hora de abrir o arquivo eu não quero ver, mas depois que eu abrir o arquivo, eu quero ver, porque pode dar algum erro. Então, eu vou colocar aqui, ó, application, display alerts, igual a true. Tá? Aliás, sempre tomem cuidado com isso. Quando vocês desligam o alerta, logo assim, depois que usou, tá certo? O comando que pode chamar o alerta, já põe um display alerts igual a true para ligar isso de novo, para a gente receber outros alertas, outros problemas que podem aparecer. Tudo bem? Então, feito isso daqui, ó, já abrimos o arquivo. Já abrimos aqui a planilha, já pegamos a planilha certa, que é a primeira, já desabilitamos os alertas, aqui na hora que a gente abre o arquivo. E agora é o seguinte, já nosso próximo passo aqui, eu vou poder pegar, eu vou definir a nossa... define nome para nossa planilha que vai receber os dados, tá certo? Então, até agora, eu defini aqui, eu abri, então aqui, ó, vai abrir a planilha com abrir o arquivo, né? Não é nem a planilha, o arquivo com os dados originais. Pronto. Já pus o comentário, para não esquecer. Define o nome da planilha. Então, vou lá dimensionar. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Dar uma indentada nisso daqui.
para a gente não se perder, que está virando um salsichão aí meio confuso. Pronto. Então agora eu vou definir o nome da planilha. Essa planilha, vou criar uma variável chamada TW. Essa TW vai ser uma worksheet, vai ser uma planilha, tá certo? E essa TW é quem eu quero. Então, vou lá aqui, ó, volto aqui para o Excel. Essa TW vai ser essa planilha aqui, dados, tá bom? Então, nessa planilha dados é que vai ser a TW. Então, volto aqui. Então, TW, como que eu... Então, vou fazer set TW igual... E eu quero que ela seja... eu estou no workbook, tá certo? Ler nomes, diretórios. Não preciso pôr o nome completo. Como eu já... É esse próprio que eu quero. Então, se eu quero colocar na planilha que a gente está trabalhando agora, então eu uso this workbook. Tá certo? Ponto. Worksheets. E aí, ela se chama dados. Então, pronto. Ah, mas eu quero copiar para outra planilha que não é essa daqui. Então, legal. Então, aí você pega e abre a outra planilha, como a gente fez aqui, ou pode criar uma nova planilha também. A gente vai ver em outro vídeo como criar essas planilhas. E aí você pega e faz o seguinte, troca esse this workbook. This workbook é onde nós estamos, tá certo? É essa planilha atual que a gente está rodando a macro. Tá legal? Então, essa palavra é uma palavrinha-chave que é bastante interessante, que aí eu não preciso ficar, qual que é o nome da planilha, o diretório dela? Não, já pego ela aqui pronta. Então, se você quer copiar para outro arquivo em outro lugar, abre outro arquivo seguindo esses comandos e tal, e põe aqui o W, chama do TW aqui, o workbook aqui desse que você abriu e quer colocar os dados, tá bom? Nesse caso é o próprio que a gente tem. Muito bem. Eu vou criar agora duas variáveis. Também aproveitar que a gente está dimensionando variáveis, que eu vou chamar de última linha. Já vou explicar mais adiante. E a outra chama linha de início cópia. Tá ok? Eu poderia criar como integer, tá certo? Que é um número inteiro, mas o número inteiro vai até 65.000. E eu já sei que eu tenho muitos dados, então eu acho que vou passar de 65.000. Por isso que eu vou usar o long. O long vamos dizer, é um número inteiro, mas que é assim, passa longe dos 65.000. Procura depois no Google, assim, long, Excel, VBA, ele vai te dizer qual que é o tamanho máximo ali dele. Ele usa, se não me engano, ao invés de 4 bytes, se não me engano, ele usa 8 bytes. Então, é um negócio assim, gigantesco, que resolve, até porque o nosso Excel tem 1 milhão de linhas. Eu não sei, mas eu estou achando que é bem mais que isso. Na verdade, eu sei, vai dar umas 500.000 linhas. Toda essa leitura de arquivos. Então, por isso que eu já vou usar aqui um long. Se você tiver dúvida, se é mais de 65.000 ou menos, coisa e tal, usa o long, você não está errando, e você está gastando, 4 bytes a mais nos gigas que tem aí hoje nos computadores, isso não é nada. Essa última linha vai ser o número da última linha do arquivo que a gente vai ler os dados, tá certo? Do WS aqui. E linha início cópia é a linha do nosso arquivo dados, da nossa planilha dados, que eu vou colocar os dados, tá certo? Que eu quero começar a copiar. Tá ok? Feito isso daqui, agora sim. Então, agora vamos lá trabalhar. Já tem o nosso WS, então o WS é a planilha que tem os dados. Então, vamos lá. Vamos para a planilha que abrimos e tem os dados a ser copiados. Então, vou lá, ws.activate. Então, vou ativar essa planilha, tá? Aí eu vou para a coluna ws range
vou para a célula, quero colocar na célula A1, que é linha 1, coluna, primeira coluna, e eu quero select. Select quer dizer que é como se quando eu faço ws.range a1.select, é como se eu pegasse o cursor e colocasse na célula 1. Então, dá esse comando aqui, fazer esse ws.activate é fazer o seguinte, eu vou aqui para a planilha, tá certo? E se a minha célula estiver aqui, quando eu dou o range a1.select, eu venho aqui, para a célula A1, tá ok? Então, é isso que eu quero fazer, tá ok? Então, cheguei nisso daqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma linha e vou colocar aqui, ws.showAllData. Que faz esse showAllData? Lembra que eu comentei com vocês, mostrei inclusive a planilha lá 2018-04, abril de 2018? Vocês viram que eu fiquei traumatizado com ela, né? Ela estava lá com o filtro ligado, então eu não conseguia copiar todos os dados. Esse ws.showData, ou esse comando aqui, showAllData, ele vai acabar com esse filtro, tá certo? Então, e vai mostrar todos os dados disponíveis. Só que isso aqui, às vezes, dá erro. Quando que ele dá erro? Quando eu falo para ele, olha, me mostra todos os dados. Quando eu peço para ele mostrar todos os dados e não tem nada filtrado, nada escondido, ele vai dar um erro. Então, para evitar esse problema, existe o seguinte, a gente vai colocar uma checagem de erro. Então, essa checagem de erro é on error, resume, next, ok? Então, esse comando aqui, ele vai justamente fazer o seguinte, ele pega, se der um erro, o que ele faz? Se der erro, a partir de agora, ele funciona da seguinte maneira, se der erro, a partir de agora, vai para o próximo. Resume next quer dizer, vai para o próximo comando. Então, ele vai agora executar isso daqui. Se ele der erro, ele vai para o próximo comando. Quer dizer, ele não vai travar e vai continuar trabalhando. Só que agora é o seguinte, eu quero voltar à tratativa de erro tradicional. Então, é de bom tom eliminar esse on error, resume next. Senão, ele vai sempre dar erro, ele vai sempre para o próximo. Quando eu coloquei isso daqui, tá bom, já reclamou aqui. Quando eu coloquei isso daqui, a partir de agora, se eu não mudar nada, a partir de agora, sempre que der um erro, ele vai fazer o comando seguinte. Só que às vezes eu não quero isso, eu quero que dê o erro mesmo. Então, on error, eu quero colocar aqui, go to 0. Então, quando eu faço isso aqui, on error, go to 0, eu cancelo esse comando aqui. Esse é o jeito que o Excel criou, o VBA também, para cancelar esse comando aqui. Tá joia? Então, isso daqui, é passos para eliminar os filtros. O filtro se existir. Sem parar caso não exista o filtro. Tá joia? Então, esse aqui é o comando que a gente faz quando a gente está nessa situação. Tá bom? Muito bom. Próximo passo aqui, eu vou selecionar todas as células também. Então, onCells.select. onCells, ws.cells.select é equivalente vou aqui, venho aqui e clico aqui nesse canto. Pronto, selecionei todas as células. Tá joia? E aqui eu vou fazer, vou dar outro comando. Deixa eu voltar aqui para macro, que é para o caso de ter células escondidas. Então, aqui, aí eu vou dar o comando selection. Selection quer dizer tudo que está selecionado.
entire row, quer dizer, todas as linhas ponto hidden, todas as linhas que estiverem escondidas, igual a false. Tá certo? Selection.entireRow.hidden igual a false vai exibir as linhas que estiverem por acaso escondidas. Então, eu já dei um show all data para eliminar o filtro. Se ainda tiver alguma coisa escondida, eu vou eliminar com com esses dois comandos aqui. Tá certo? Então, essa é uma garantia dupla se tiver informação escondida. Agora, legal. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou ws.range. Agora eu volto para a célula A1. Tá ok? E aqui nessa célula A1, eu dei uma linha branca, deixa eu voltar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ponto. E eu quero, então, quando eu coloco ws.range A1, eu coloquei a célula lá na posição A1, que é onde ela já estava, hein? Só que agora é o seguinte, eu quero que a partir da 1 ela vá para o final, tá ok? E posicione o cursor lá. Então, existe a função end, o método end. Então, quer dizer, do A1 vai para o fim do quê? Aí eu tenho que dizer para onde. Eu quero que ele vá para baixo. Então, da célula 1, ele vai para baixo, tá certo? É como você está num lugar, aperta lá a tecla end, e a setinha para baixo. Então, ponto .end xl down é parte do A1, vai lá para baixo, até onde tem dado, tá certo? Que é aquela coluna de datas, tá certo? Então, toda coluna, toda coluna tem a data lá. Eu estou presumindo que todas as colunas têm, na coluna 1, todas as linhas vão ter datas. Eu espero que os arquivos estejam corretos com isso. Nas amostras que eu vi, estão. Se não tiver, ele vai parar no meio do caminho, tá, pessoal? Então, esse é um cuidado aqui. E aí vocês têm que pôr outras checagens. Então, estou acreditando que isso aí está certinho. Então, vou até o final e quero que ele selecione, ou seja, fique ativo aquela última linha. E aí, finalmente, eu vou guardar o valor da última linha. Lembra que eu declarei a variável última linha aqui, ó? Então, agora sim, eu vou atribuir valor para ela. Qual valor? Eu quero saber qual que é o valor. Aliás, eu já tenho aqui a Active Row, Active Cell. A célula ativa. Qual que é a célula ativa? A célula ativa é essa que eu fui no A1 e depois fui até o final. Então, a última célula com conteúdo é a célula ativa. E aí eu quero guardar esse número, Active Cell, ponto. Eu quero o número da linha, a row, aqui, ó. Quero que me dá dessa última célula ativa, eu quero que me dê o número da linha e coloque na variável última linha. Pronto. Então, aqui, vou posicionar, posiciona e guarda o número da última linha com conteúdo. Tá joia? É isso que a gente está fazendo com esses dois comandos aqui. Tá ok? Muito bom. Você vê que essa macro dá trabalho. Tá? E manipular dados dá trabalho. O que eu vou fazer agora? Agora é o seguinte, eu já abri uma planilha, então vou até mostrar o seguinte, ó. Abri uma planilha aqui qualquer, ó, 2013-08, só para vocês verem. Então, para vocês entenderem, olha, eu fui aqui no range, eu já peguei, mostrei todos os dados, tirei as coisas escondidas, coloquei o cursor aqui na célula A1, cliquei no end e fui até o final. É esse o comando que a gente fez ali do wsRange.A1.endXLDown.select. Então, estou aqui na linha 4233.
e copiei o número dessa linha, 4233, para a variável última linha. Beleza? Então, eu já tenho essa informação. E agora é o seguinte, eu vou pegar e vou para esta planilha aqui. Eu vou pegar aqueles dados e vou copiar para esta planilha aqui. Tá joia? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou pegar daqui, quero saber qual que é a última linha. Eu vou copiando os dados sempre para cá. E tenho que saber qual que é a última linha que eu estou. Só que aí é o seguinte, como no começo não tem nada, se eu mando para a última linha, ou seja, se eu faço o end e vou para o final, ele vai para a linha 1 milhão e pouco, e depois vai querer colocar dado, e vai dar erro. Então, aí eu vou fazer um teste. E é esse que a gente vai fazer aqui. Ó. O teste que eu vou fazer é o seguinte. Então, vou posicionar o cursor na planilha destino. Tá certo? Mais do que posicionar o cursor, descobrir a última linha, ou descobrir a linha para iniciar cópia. Tá certo? Então, por isso, inclusive, que a variável eu chamei linha início cópia. Esse é o número da linha na planilha de destino. Tá certo? Até poderia ter colocado lá a variável na planilha de destino. Então, eu vou colocar essa condição assim, if se tw. tw é a nossa planilha que vai receber os dados, tá certo? Que a gente já definiu lá em cima. Então, tw.cells, que é o conteúdo da célula. A linha 2, coluna 1. Por que linha 2? A primeira linha eu vou deixar vazia, porque depois a gente vai colocar o cabeçalho, tá bom? Então, os dados já vão começar a serem colocados da linha 2. Então, se na linha 2, coluna 1, que é onde eu vou colocar os dados, tiver vazio, ou seja, a minha pergunta é, se não tiver dados na linha 2, coluna 1, então aqui, ó, não tem dados ainda na planilha destino. Tá certo? Que eu vou fazer, então? Aí é fácil. O linha início cópia, já que não tem dados, recebe 2. Quer dizer, a primeira linha que vai receber as cópias é a linha 2. Então, se não tiver dados na linha 2, quer dizer, a primeira linha que vai receber as cópias é a linha 2. Else, por outro lado, já vou sempre depois colocar o else e tal, já coloco o end if para nunca esquecer. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ativar, vou tornar ativa a nossa planilha de dados. Aí eu vou fazer a mesma coisa, tw.range, só que agora não começando do A1, mas começando da 2, coluna A, linha 2, tá certo? Se você colocar no A1, ele começa no A1 e já para no A2, se já tiver dados, tá ok? Então, não, eu quero que comece no A2 e aí desça. Então, ponho aqui, faço aquele end, abre parênteses, xl down, vai descendo, select, e aí, finalmente, coloco linha início cópia, vai ter a célula ativa, como a gente fez no outro, active cell. .row, pega o número da linha que a gente está, mas eu não vou começar nessa linha que eu estou, ainda tem dado. Eu quero para a linha seguinte, então soma 1. Pega a linha onde a gente tinha dado e vai para a próxima. Então, por isso que eu somo 1. Tudo bem, pessoal? Até aí a gente já está aí, ó, já sei para onde copiar. Eu já sei quantos dados eu tenho que copiar e já sei aonde eu devo começar a copiar. Agora é só copiar. Então, agora vai assim. Então, eu vou copiar aqui, ó. Copiamos, ou copia, os dados sem o cabeçalho,
tá? Porque eu só quero os dados, depois o cabeçalho a gente arruma, tal. Eu poderia até pôr assim, copia o primeiro cabeçalho, mas os cabeçalhos aí a gente já viu que tem coisa que acaba na coluna M, depois na coluna K, coluna L, então vou copiar assim cabeçalho que depois a gente arruma. Até isso dá motivo para outro vídeo. Copia os dados em cabeçalho para da planilha original, que é a AWS, para destino, que é a TW. Aliás, até poderia ter posto o nome, destino, origem, tal, e coisa. Eu gosto desse WS, WB, TW e tal, que eu já sei que são objetos. Quando eu uso isso daí, para mim, já são objetos, já são as planilhas ou workbooks. Muito bom, então vamos copiar. O comando é fácil. É um pouco comprido, mas é o ws.range. Para copiar, eu vou copiar um intervalo, tá ok? Na função range, eu tenho aqui informar as duas células de início e origem, o canto superior esquerdo e o canto inferior direito da tabela do intervalo que eu quero copiar, tá ok? Então, ele tem esse padrãozinho. O intervalo é um conjunto de células. Eu tenho que pegar e indicar para ele. Vou até mostrar aqui, ó. Então, aqui, ó. Aliás, eu vou pegar essa aqui com dado. Eu tenho que dizer para ele qual que é. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. É célula, a linha 2, coluna 1. Então, pego o canto superior direito e esquerdo. Tem um problema direito e esquerda. Pego o canto superior esquerdo, aí, ó, e aí eu tenho que informar o canto inferior direito, tá ok? Eu sei qual é a coluna, nesse caso aqui eu sei a coluna que eu quero, eu vou querer a coluna 13, que é a M, e a última linha é essa que a gente copiou já, o dado. E aqui em cima, eu já sei que é fixo, linha 2, coluna 1. Tá bom? Então, já volto lá aqui para macro. Então, eu tenho que dizer, ó, pega o WS Cells, tem que dizer qual que é a célula, o objeto da célula aqui, linha 2, coluna 1, que é o canto superior esquerdo, vírgula, e o ws.cells, para referenciar o objeto da célula, que vai ser a última linha. Por isso que, inclusive, a gente pegou e levantou essa informação. E eu quero coluna 13, que é a coluna M. Que foi aquele trabalho que a gente fez inicialmente de ver as várias planilhas e da onde eu copio, aonde termina, qual é a última coluna que tem dado. Então, aí eu fecho. Com isso, já está definido o meu intervalo de dados. Como que eu marquei aí agora? Agora, eu tenho que dar para ele o comando. Então, copy. Pronto, ponto copy. Veja que o copy é um método, tá certo? Do objeto range, tá joia? Só que eu tenho que dizer para ele o destino, e aí que vem o destino. Então, quando eu uso, aliás, deixa eu até colocando aqui, ó, abrindo parênteses, ele pergunta, ó, qual que é o destination? Então, vou dar o destino para ele. O destino é o objeto TW, e eu só preciso dizer o início para ele. Então, na célula... que célula? A linha início cópia, tá joia? Que foi justamente esse tratamento ainda. Na célula destino, onde eu devo começar a copiar? É a célula início cópia, vírgula, na coluna 1. Tá aí. O que eu quero copiar? Assim, naquela última linha aqui, que não tem dado, ou depois da última linha que tem dado, na planilha destino, na coluna 1. Então, tá aí. Esse aqui, ó, ficou um pouquinho grande aqui. Deixa eu virar um pouco aqui, aí cabe um pouco mais. Pronto. Ficou um ponto grande, mas aqui, ó, numa linhazinha aqui, a gente já faz a cópia. Você vê que tudo antes era preparação, hein? Copiar era fácil. Copiar era só isso daqui, tá? Tudo que veio antes era preparação, a checagem de dados, vem aqui, acaba o filtro, pega o dado, pega o workbook. Então, isso normalmente que dá trabalho. Tá joia? Então, tá aqui, já copiei os dados.
Já copiei os dados, beleza, dessa planilha aqui, beleza, já copiou, então já copiamos o dado, eu vou fechar essa planilha, tá certo? Só que eu vou fechar isso na macro. Então, vem aqui na macro, então fecha a planilha original dos dados. E aí eu vou fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. Aqui em cima, ó, eu coloquei esse display alerts aqui, ó. Vou copiar. Eu não quero. Por que eu vou desligar os alertas aqui? Porque também ele vai começar perguntando, quer salvar? Não, não quero salvar. Quero salvar. Aliás, eu tenho um comando para poder fechar salvando, mas eu não quero. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Opa. Ixi, peraí. A formatação foi... Eu quis simplificar. Então, aliás, aqui que está desformatar. Agora sim. Não era o de baixo, era o de cima. Vou colocar o true para voltar esse display alerts. E aqui eu vou fechar a planilha. E aqui é super fácil. Eu quero o workbook. Veja que a planilha WS está dentro do workbook WB. Tá? Que isso que a gente definiu lá em cima. Ó. Bem aqui. Ó, a WS é um objeto, é uma planilha do WB. É a primeira planilha. Então, vem aqui. O WE ponto é um comando muito complicado. Close. Pronto. E aí, eu vou colocar o seguinte. Save changes. Recebe false. Tá? Que faz esse save changes recebe false? Ele não vai salvar. Desculpe. Ele não salva as mudanças. Então, ele fecha sem salvar as mudanças. Tá joia? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Posso repetir esse comando de outras maneiras também. Vou colocar isso aqui. Alternativa, fazer o seguinte, workbooks, nome arquivo, ponto close, save changes, dois pontos igual, false. Pronto, tá aí. Save changes, beleza, escrevi certinho. Se você colocar até o parênteses aqui, ó, aparece aqui o nome do parâmetro, tá vendo? Ó? Save changes e tal. Não precisou, aqui tá bonitinho. Pronto, com isso, dessa maneira... Aliás, veja a vantagem de usar o WB. Olha como ficou mais curto aqui, ao invés de ter que ficar escrevendo toda hora. Workbooks e tal. Então, é muito mais prático trabalhar com WB, WS, assim por diante. Ainda tem um comando chamado with, tá? Que aí eu posso pegar o seguinte, eu poderia colocar, tá vendo? Se eu estou usando muito WS, with, WS, e aí eu não preciso nem ficar usando WS, WB, eu só preciso colocar pontinho. Isso é bastante prático, a gente vê em outro vídeo. Tá legal? Então, vou até colocar assim, ó. Se quiser, pode usar o with WS, papapá. Tá certo? E aí, deixa eu colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Pode usar assim. Para não colocar WS todo o tempo. Então, esse é um outro jeito também. Muitas vezes, assim, eu não quero... você pode usar isso porque, às vezes, você não quer falar assim, eu não quero criar uma variável WS. Mas também não quero ficar escrevendo toda hora worksheets, worksheets, dados. Então, você pode usar esse with e colocar worksheets. E aí só precisa... A vantagem é que só põe o pontinho e começa assim, cells, papapá, e aí vai continuando. Tá joia? Muito bem. Já fechamos o arquivo.
O que falta fazer? Se vocês lembrarem, aquela coluna lá de dados, a primeira coluna que tem a data, para alguns anos está como data mesmo, para outros está como caractere. Então, por isso, agora eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar agora e vou colocar o ano e mês da planilha original nas colunas M, N, M, N, N, I, não, M, N, O, e O, da planilha destino. Tá certo? Então, já vou economizar um esforço. Eu já tenho a informação do ano, já tenho a informação do mês. Já colocar esses valores agora lá na coluninha, já fica tudo bonitinho e depois a gente pode manipular à vontade. E aí são só números, não tem número misturado com data, misturado com caractere. A vida fica mais fácil. Então, aqui, tw.range, tá certo? Que é o nosso intervalo que eu quero copiar os dados. Essa coisa de manipular intervalos é muito bom, porque eu posso já, com um comando C, eu posso encher de dados aquele intervalo. Está aqui, tw.range, e agora eu vou dizer aonde eu quero onde eu quero que os dados sejam copiados. Então, vou colocar tw.cells, a primeira célula do início do intervalo, sempre aquela coisa, canto superior esquerdo no início, e a outra célula que tem que referenciar é do canto inferior direito. Então, essa célula do início vai ser a linha do início cópia, tá certo? Que foi para onde eu comecei a copiar os dados, na coluna 14. E aí, a célula final é tcells, que vai ser a linha início cópia. Só que aí eu tenho que somar a quantidade de linhas que foram copiadas. No número última linha, tem a quantidade total de linhas que tinha na planilha destino. Então, eu peguei a linha início cópia, somei o total de linhas que estava na planilha original, que é o total que era para copiar, tá ok? Só que é o seguinte, eu não copiei a linha de cabeçalho, então eu tenho que tirar um, e quando eu somo esses dois números, eu acabo somando um a mais, então eu tenho que subtrair 2. Inclusive, sempre que tem que fazer o seguinte, copiar um valor para cá, para outro, faz um exercício às vezes, soma aqui da linha 1 mais 10, vamos dizer, eu tenho 1, vou copiar mais 9 dados. Legal, então da linha 1 mais 9 dá 10. Só que se você contar, vai assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a linha final é a 9, não é a 10. Tá certo? Por isso que subtrai um a mais aqui. Então faz um exercício com isso. E se você não tiver essa atenção, o que você vai ver é o seguinte, é um monte de buracos na tua planilha, e as coisas vão começar a dar errado. Então está aqui o intervalo que vai receber os dados, e aí eu vou colocar aqui, pronto, isso daqui igual, o que eu vou colocar nele? O valor, val transforma uma string, uma cadeia de caracteres em algo numérico, eu quero um número. Então, o que eu quero? Eu vou pegar aquela função mid, que corta um pedaço do nome do arquivo, e no nome do meu arquivo, mostrando aqui para vocês, no nome do arquivo, o vet aqui, na posição 3, começa o ano e vai até a posição 7, e da posição 8, tá certo? Até a 9, tem um mês. Então, eu vou usar esse nome, vou extrair do nome do arquivo, por isso vou usar o mid aqui, mid do nome do arquivo,
começando da posição 4 e vou pegar 4 caracteres, que é o ano, tá certo? E aí já tenho aqui o valor do ano pronto. E agora eu vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, só que agora eu vou pegar, eu quero que o meu destino seja a coluna 15, que é a coluna O. Até colocar no comentário, é a 14, coluna 14, e o O é a coluna 15, tá certo? Então, só uma coisa que eu estou percebendo aqui, eu esqueci de colocar o número aqui da coluna. Então, aqui é 14 e aqui é 15. Ainda bem que a gente percebeu agora, senão... que quando eu dou uma célula, tem que dar o número da linha e o número da coluna. Então, esqueci na linha de cima fazer isso daqui. Agora eu já corrigi, tá? Então, atenção a isso. E agora eu quero colocar o mês. O mês é a mesma história, só que a gente viu lá no nome do arquivo que ele começa na posição 8 e são 2 caracteres. Então, aqui, ó, só relembrando, voltando aqui, ó, o mês está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, começa aqui, ó, 0, 8 e 2 caracteres, quero o 0 e o 8. Depois ele vai eliminar o 0. Então, tá aqui, a função val vai pegar o mês. Opa. Então, a função mid vai pegar uma substring é um pedaço da minha cadeia de caracteres. Então, lá do nome do arquivo, ele vai pegar da posição 8, 2 caracteres, então 08, o mês 05, o mês 11, e val vai transformar essa cadeia substring, essa cadeia de caracteres que é do mid, em valor. Então, está aqui. Já colocamos direitinho o mês e o ano nessas outras colunas. Então, está toda pronta a nossa função, ou melhor, nossa rotina aqui de processar esses vários arquivos. Tá joia? Então, agora, salvar. Tá ok? A única coisa é o seguinte, o que eu tenho que rodar é essa função ler arquivos, hein? O processa, se eu rodar sozinho, ele vai dar erro, porque, por exemplo, se eu colocar aqui no processo e mandar rodar, tá certo? Ele não vai conseguir, porque ele vai falar, tem dados aí que você está querendo. Então, aí eu tenho que selecionar. O que eu quero selecionar? O que eu quero que rode? O ler arquivos de diretório. Então, dou aqui um executar e pronto. Espera aí, o que ele reclamou? Número de arquivos errado aqui. Então, espera aí, deixa eu ver esse range aqui, que eu esqueci alguma coisa. tw.range, eu acho que esqueci de fechar aqui. Esqueci de fechar. Pronto. Opa, fim de instrução. Não. O que eu esqueci aqui? Esse parênteses que está errado. Pronto. Eu tinha fechado no lugar errado. Agora sim, e agora faltou esse parênteses. Pronto. Só nesse range aqui, ó, eu tinha colocado o parênteses na posição errada. Eu tinha fechado aqui, tinha que fechar aqui esse da cells e depois o range todo. Não querendo me desculpar, mas já desculpando, como eu coloquei uma letra muito grande aqui para vocês verem, eu acabei não vendo a linha total. Então, muito bom, corrigir isso daqui de novo. Deixa eu dar clico aqui nesse para parar aqui. Então, aqui, se eu mandar rodar de novo, ele vai reclamar, que ele fala assim, ó, esse cara tem parâmetros, ele não vai funcionar direto. Qual que você quer executar? Eu quero executar o ler arquivos diretório. Então, manda executar. Pronto. E aí ele está começando a rodar, está copiando os arquivos. Então, por isso, inclusive, está piscando aí para vocês, tá certo? Posso rodar a macro direto lá da página inicial, então poderia ter ido lá para a planilha ler nomes arquivos, e aí entro lá em desenvolvedor e tal, e peço para executar a macro ler arquivos, que vai rodando cada um desses daí. Nesse momento, 97 arquivos estão sendo lidos e estão sendo copiados aí para a planilha. Vocês não estão vendo que é muito rápido, então ele não consegue atualizar, então ele só fica piscando nesse momento.
tá joia? Mas acredite se quiser, tá copiando. Enquanto a gente está falando aqui, eu estou dando uma enrolation aqui para ele copiar tudo. Logo mais, a gente vai ver todos os arquivos, vai dar mais de 500 mil linhas de dados já copiadas. Só que aí, ó, alguns poucos minutos para fazer isso. O que você, se fosse abrir um a um, pega, copia, coloca, tal, tem errado. Ah, o filtro está ligado, então desabilita o filtro e assim por diante. E aí isso vai demorar um certo tempo. Tá bom? Então, essa é a beleza de automatizar. Até porque quando você também automatiza, você ainda, assim, você não corre o risco de esquecer algum dos arquivos, que normalmente acontece, ou copiar 2 vezes. Se a macro, claro, se a macro tiver certo, ele vai copiar uma vez só cada um dos arquivos, tá joia? Dificilmente vai acertar só de primeira, tá, pessoal? Essa daqui eu já testei e tal, e mesmo assim, vejo que às vezes a gente esquece uma coisa ou outra. Não fique preocupado, o trabalho de programação é mesmo um trabalho assim de persistência, tá certo? Eu diria até de resiliência. Por isso até é recomendável você ter esse exercício de programação, porque você aprende também, vou insistir, não desista fácil. Vai em frente que essa coisa uma hora vai funcionar. Além do mais, está com dificuldade em alguma coisa, entre algum site, eu tenho Stack Exchange, ou procura lá no Google, como resolve isso daqui, como declara variável, como copia o arquivo, e aí muita coisa você vai pegando dali. Então, muita coisa que eu faço aqui, por exemplo, é código que também peguei ali. Pô, não sei como fazer esse comando. Ou pega na documentação, no próprio Excel, o VBA do Excel da Microsoft, tem muita documentação ali que você pode consultar. Algumas são muito boas, algumas entre nós assim são meio confusas, é difícil de achar, ou você não acha exatamente aquilo que você queria. Paciência, também de novo a história da persistência. Mas funciona, vai de passo em passo, assim, vai testando cada um dos pedacinhos aí do programa que vai funcionando. Tá ok? Isso é importante. Então, essa mesma macroprocesso de uma vez, muita coisa, de novo, a história do filtro, eu já tinha rodado tudo, feito, peguei, montei o gráfico e de repente tinha um buraco lá no meio. E foi abrindo o buraco, para achar esse buraco eu tive que pegar, eu fui olhar o dado original, até que finalmente eu descobri, o cara escondeu ali, fez um filtro. Reparem o seguinte, agora a gente já voltou para o código. Vou lá para a planilha, dados. Primeira coisa, quando eu vejo, coloco aqui na janelinha, vocês estão vendo ó, que só está aberto aqui ó, uma planilha, ler nome dados. Está aqui. Vou aqui para o começo, ó, o cabeçalho a gente não copiou, e está aqui todos os dados de maio de 2013, vou até o final aqui, maio de 2021, 571.428 linhas foram copiadas. Então, copiei todos os dados aqui na sequência e vejo aqui na coluna N e O que eu já coloquei o ano e o mês. Então, se vocês olharem aqui, ó, descendo aqui, quer ver? Já vou chegar aqui, 2014. Quando vai mudar aqui 2013 para 2014, estou chegando lá. Eu sei que eu já vi isso daí. 2013. Eita. Meio devagar aqui. 2014. Pronto. Tá aqui. Olha aqui, ó. Quando mudou aqui de 2014, 2013, dezembro de 2013 para dezembro de 2014, aqui o meu também mudou. Ó. Bonitinho, já o mês e ano, tal. Então, beleza, já não tive o trabalho de ficar colocando mais dados. A planilha já automatizou isso. Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa macro para copiar dados, já aproveitando os trabalhos que a gente fez anteriormente, e aí depois a gente vai ver outras, como é que a gente vai automatizar essa manipulação de dados, que agora que já está tudo concentrado num lugar só, é só pegar e começar a manipular, que já é menos trabalho. Dá um pouco de trabalho, mas não é menos do que a gente já fez até agora. Só faltou o seguinte, eu tenho que salvar também a planilha que agora a gente acabou de criar, tá, pessoal? Vai ser uma planilha grande, vai dar uns 18, 20 megabytes e tal. Mas aí, salvando,
depois a gente vai poder manipular e trabalhar melhor com ela. Tá bom? Que a gente vai ver em outros vídeos por aí. Até mais!